Eu quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que nós estamos muito felizes de termos a oportunidade de fazer a distribuição desse filme. Inicialmente, a nossa ideia era fazer a distribuição no ano passado, que foi quando o filme ficou pronto. A gente ia fazer nos cinemas, porque era um ano olímpico. E aí aconteceu essa loucura toda. Não teve nem Olimpíada, não teve cinema, não teve nada. A gente ficou com o filme aguardando a oportunidade, achando que logo ia vir, e enfim, estamos até hoje, né? Hoje é dia 2 de fevereiro e a gente está aqui ainda lutando com essa loucura toda. Eu quero agradecer à Secretaria de Cultura, ao governo federal, ao edital Retomada Aldir Blanc, que está dando a oportunidade da gente fazer essa circulação. Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Ellen, eu sou produtora, roteirista e diretora desse filme junto com a Silvia. A gente trabalha nesse filme já há muito, muito tempo. A Silvia vai falar um pouquinho do processo inicial, né, do roteiro, como foi, através desse convite. E a gente está muito, muito feliz de estar começando a poder fazer com que as pessoas assistam. A gente acredita que é uma história que ajuda na transformação das pessoas, da sociedade. Acho que é um filme extremamente necessário nos dias que a gente está vivendo. Então, é para isso que a gente trabalha, né? Que é para fazer uma obra que faça diferença. E vamos ver o que acontece a partir de então, né? É isso aí. Bom, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, por terem assistido o filme. Para nós é um orgulho enorme a gente poder ver que o nosso trabalho está sendo apreciado pelas pessoas. E quero agradecer também à Secretaria de Cultura, né, do Estado do Rio de Janeiro, agradecer essa retomada cultural aí com a Lei Aldir Blanc, por termos sido agraciadas, né, com o nosso projeto Mulheres à Sexta, poder levar o cinema, poder levar a história do basquetebol feminino no Brasil para o maior número de pessoas, fazer com que esse filme circule num momento tão difícil que a gente está passando, em todos os aspectos, não só da pandemia, mas também no aspecto cultural, né? A gente tem sofrido muito, a nossa área da cultura tem sofrido bastante, a do cinema, do audiovisual, então nem se fale. Então é muita gratidão mesmo, né, a essa possibilidade aí desse edital e a vocês que estão aqui com a gente e quem está aí assistindo, porque esse nosso encontro está sendo gravado e a gente fica muito feliz. Bom, a Ellen já me apresentou, sou Silvia Spolidoro, roteirista e diretora do Mulheres à Sexta. Ajudei um bocadinho na produção, a Ellen foi diretora de produção, então ela teve um trabalho milhões de vezes maior do que o meu. Mas a gente, quando faz uma coisa por paixão, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, né? A gente ainda não chegou num ponto de ter uma equipe tão completa e um orçamento tão suficiente para falar, não, fulano faz aquilo, ciclano faz aquilo e ciclano faz aquilo lá. Essa não foi a nossa realidade, né, neste filme. E acho que por isso também é tão importante para a gente falar sobre Mulheres à Sexta como uma produção audiovisual independente, né? O convite surgiu em 2015, da autora do livro homônimo, Mulheres à Sexta, a Cláudia Guedes. A Cláudia é historiadora do esporte, ela mora em São Francisco, na Califórnia, dá aula lá na Universidade de São Francisco. E ela tinha um sonho de transformar o livro dela num projeto audiovisual. Ela escreveu o livro e lançou um livro em 2009. Em 2015 a gente se encontrou, ela fez um convite que era mais um sonho do que um convite propriamente dito. E depois de 2018, 3 anos depois, ela me ligou e falou, Silvia, eu consegui aqui uma verba, me faz um orçamento para você e a Ellen fazerem um teaser para eu tentar levantar um aporte financeiro para a gente realizar o longa-metragem. Então, assim, foi o que aconteceu. Fizemos aí um pré-roteirinho básico de um teaser, fomos até São Paulo,
entrevistamos a Norminha e entrevistamos o Victor Matsudo para termos duas linhas de pensamento sobre o mesmo assunto. A parte da ciência, que era um impeditivo dessas mulheres jogarem basquete, porque teve o decreto, tinha todo o aspecto biológico, fisiológico que se falava na época e que se faziam acreditar que as mulheres não podiam praticar certos esportes. Apesar do basquete não ter sido proibido como o futebol feminino, ele também sofreu, né, com o que aconteceu. Teve um atraso, né, em relação ao desenvolvimento do esporte em si, né, da modalidade. E aí, quando veio esse convite da Cláudia, fizemos esse pré-roteiro e esse teaser. O que normalmente seria feito, aí falando um pouquinho só sobre o roteiro é um documento audiovisual que torna possível uma ideia sair do papel. Você tem uma ideia, quero falar sobre, sei lá, sobre o lixo na cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma ideia. Para isso se transformar num projeto e num filme, você necessariamente tem que ter um roteiro, que é um documento onde você escreve o começo da história, o meio da história, o final da história, quem são os personagens e tudo mais. No documentário, o roteiro do documentário é um pouco diferente do ficcional. Porque essas pessoas existem, essa história existe. Então, ela é baseada também em fatos reais, então ela tem que ter pesquisa. Não que a ficção não tenha que ter pesquisa, tem que ter pesquisa também. Mas é uma outra pesquisa, porque no roteiro de ficção, você cria aquele universo, né? Você cria aquelas pessoas, aqueles personagens, aqueles conflitos. No roteiro de documentário, esses conflitos existem. E você, enquanto roteirista, tem que encontrar a linha que você vai narrar aquela história, ou que os seus personagens vão narrar aquela história. E como você, enquanto roteirista, quer amarrar e fazer esse caminho para ser seguido, né? Então, aí nós pegamos o livro da Cláudia, que é um livro que traz a história do basquetebol feminino de 1892 a 1971, pensem só. São quase 100 anos de história, é muita coisa, muita história boa. E aí, a nossa proposta no roteiro foi identificar qual seria o recorte que nós faríamos na nossa história, que nós contaríamos a nossa história. Nisso, a Cláudia deu o ok para a gente, através do nosso teaser, ela conseguiu levantar o aporte financeiro. Desculpa, eu esqueci de falar que normalmente o mais comum é que a gente faça um argumento. Quando a Cláudia nos pediu algum material para levantar o dinheiro, normalmente seria um argumento. Escreveríamos um argumento, que é um documento que vem antes do roteiro, que é um argumento em que você conta o começo, o meio e o fim daquela história, justifica o porquê que você quer contar essa história, por que essa história é relevante, o que ela vai trazer de positivo para o espectador e para a sociedade e para as pessoas retratadas também naquela história. E aí a gente fez então o teaser. Aí eu e a Ellen, enquanto roteiristas, começamos a pensar sobre, a gente tem quase 100 anos de história do basquetebol feminino, o que a gente vai fazer agora? Foi aonde a gente, conversando, chegamos a uma premissa que é um ditado, um provérbio árabe que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque as tâmaras levam 100 anos para serem colhidas. Então, nós pensamos, nós temos ali a Marilena Cardoso e a Heleninha, que fizeram parte da seleção de 71 e que foram as mulheres, por exemplo, que comandaram a geração posterior, que é uma geração que até hoje é lembrada, que é a geração da Magic Paula, da Hortência. Então, já pegamos ali um começo de um arco narrativo para ilustrar o que a gente queria, né, contar. Que essas mulheres, que esse filme era um filme sobre superação feminina e sobre legado. E com uma bola quicando e caindo na cesta, né? Que era a arma, foi a arma que elas tiveram e que elas utilizaram para a luta feminina e feminista, querendo ou não, delas, né? E aí a gente fez o recorte da medalha de bronze que elas ganharam no Mundial que teve no Ibirapuera.
porque era uma época em que elas estavam vivendo, a gente estava historicamente na ditadura, nós estávamos historicamente, elas nunca tinham tido público enquanto jogavam basquete, e elas tiveram público porque o Brasil vinha numa época em que a gente tinha ganhado a Copa de 70, então o fanismo reinava no Brasil, Brasil ame ou deixe-o, ou seja, né, o povo brasileiro estava muito entusiasmado com o futebol e isso reverberou nos outros esportes, no caso o basquete. Então elas tiveram, como vocês puderam ver no filme, o Ibirapuera lotado, coisa que nunca tinha acontecido na vida dessas mulheres. Então, né, nesse recorte histórico, a gente achou que a gente conseguiria ilustrar bem o que elas passaram e quem veio depois e quem virá aí na frente, que é a pergunta que a gente deixa no final do filme, que se ninguém plantar as tâmaras, quem irá colher? Então, quem está aqui tem que continuar plantando tâmara, porque senão a gente não vai ter um basquete agora e daqui a pouco, nas Olimpíadas, a gente não vai, mas se fôssemos e etc., ali para frente, né? E aí, nessa descoberta histórica também, a gente descobriu, no livro isso está retratado, que essas mulheres foram as mulheres que incluíram a participação do basquetebol feminino nas Olimpíadas, nas disputas olímpicas. Aí a gente falou, bom, a história é essa, é isso que a gente precisa retratar, contar para as pessoas, para que as pessoas saibam disso, né? Muitas pessoas não sabem sobre essa história, até quem conhece sobre o basquete não sabe sobre essa história. E então começamos aí o processo já de pré-produção, direção, e aí a Ellen vai falar um pouco. Quando a gente começou a pensar sobre esse roteiro, a nossa grande preocupação é que não fosse um filme sobre basquete. Porque se você faz um filme sobre algum nicho, a sua capacidade de alcance de público é muito menor. E não só por isso, mas também pelo fato de que se a gente não contextualiza essas mulheres na sociedade, politicamente, você não tem como ter a dimensão da luta que elas tiveram. A gente sabe que hoje ser mulher já é uma batalha diária, né? Então imagine naquela época em que a mulher, ela obrigatoriamente tinha nascido para casar e ser a mãe dos filhos da nação. E a gente tinha que pensar, e através das pessoas que nós escolhemos para participar do filme, a Silvana, a própria Claudinha, o Victor, pensar pessoas que pudessem dar esse embasamento de forma teórica para que todo o público conseguisse alcançar o tamanho dessa luta. E a nossa maior dificuldade era realmente escolher o que ia entrar no filme, porque nós filmamos 8 horas e decidimos que seriam só 73 minutos. É muito difícil você fazer as escolhas e cada uma é uma renúncia para você poder definir o que vai contar dentro do seu arco narrativo e a premissa que você escolheu. Então, essa foi a nossa grande dificuldade em termos de roteiro. Foi definir o que entra e o que sai, tanto do livro depois do que a gente filmou. Feito isso, a gente, quando faz um documentário, a gente faz um primeiro roteiro. E nós fizemos um primeiro roteiro para poder fazer o teaser, depois fizemos um primeiro roteiro para definir a premissa, depois fizemos um outro roteiro antes do dia da filmagem, para definir quais seriam as perguntas e colocar essas personagens aonde a gente precisava que elas chegassem. E depois que você filma, você faz um outro roteiro que é para a montagem. Então, assim, são trabalhos que eles não cessam e levam meses para ficar pronto. E no nosso caso, a gente corria contra o tempo porque a gente queria participar de um festival ano passado e tinha a questão de ser um ano olímpico, então nós trabalhávamos 16, 18 horas por dia, porque com um orçamento baixo, como a Silvia falou, você não tem como contratar a quantidade de profissionais necessários para fazer um longa-metragem, então as pessoas começam acumulando funções. Enfim, foi uma loucura. Mas o filme está pronto.
A gente está fazendo essa distribuição agora, é o início da circulação, a gente começou dia 25 e esperamos que as coisas aconteçam ao longo. E a gente queria bater um papo com vocês para saber o que vocês acharam, se vocês têm curiosidades, saber alguma coisa de bastidores, o que esse filme transformou vocês. Enfim, eu acho que é um bate-papo mesmo essa troca, até porque não só para a gente saber como impacta a vida das pessoas, mas como profissionais saber se a gente também está seguindo no caminho certo. E normalmente quem vê uma obra tem curiosidade para saber como foi feito, o que foi feito, o que aconteceu, e a gente está aqui para isso. E aí eu queria saber se vocês têm alguma coisa para perguntar. Sem timidez. É uma luta. Não, e sabe o que é mais curioso, assim, a gente até colocou isso no filme que achou importante, é que assim, hoje quando a gente vê uma atleta, elas são atletas profissionais, elas trabalham, elas têm uma jornada de trabalho, elas viajam a trabalho. E no caso delas, elas tinham que estudar, né, fazer faculdade, trabalhar, viajar para sustentar. E quando viajavam, ainda ficavam desempregados, porque tinham viajado, servindo no Brasil. Não podiam receber patrocínio, porque era proibido. A Norminha até conta isso pra gente, né, dos atletas. Porque o basquete, por exemplo, foi reconhecido como um esporte não amador em 1992 só. Então, na época delas, tinha o que chamavam de amadorismo marrom, que era profissionalismo marrom, que era o atleta fazer algumas coisas recebendo dinheiro, mas ele não podia ser pego recebendo dinheiro. Então, se fazia por debaixo dos panos. E aí ela conta a história do Bebeto e do Rosa Cruz, que são dois atletas que foram da seleção masculina de basquetebol, que eram super talentosos e que aí eles faziam comerciais, algumas coisas assim para ganhar um dinheiro, e eles faziam de conta que não estavam ganhando nada com aquilo. A Norminha relata também que quando elas foram para o Mundial de 71, assim, o que acontece, gente? A gente, nesse meio de campo, pensa, mas por que o basquete feminino não tem tanta visibilidade? Por que o vôlei tem mais visibilidade que o basquete? A gente nem fala de futebol, porque não tem como comparar. Então, na verdade, a gente conversou isso com elas, né? A gente conversou isso com Paula, a gente conversou isso com Hortência. E o que acontece? Um esporte, ele precisa de ídolos. Se você não tiver ídolos para as crianças seguirem, quererem ser igual, você não consegue fazer com que aquele esporte tenha uma pegada, digamos assim, uma possibilidade de realmente tocar o público, os torcedores e etc. E uma das coisas que ajuda nisso tudo é a construção do mito. E o mito é construído através do quê? Através da massificação, através da televisão, do jogo que é televisionado, e que aí as crianças vão vendo fulano jogar, ciclano fazer cesta, eu quero fazer isso também, eu quero ir para a NBA, eu quero ir para a WNBA. E aí você vai fomentando isso, por exemplo, nas escolas, com a educação física, onde as crianças têm o primeiro contato, normalmente, porque quem tem condição financeira, tem escolinhas, os pais né? Normalmente, né, colocam a criança numa escolinha. A gente está falando de pessoas de classe média, média baixa. Da maior parte da nossa população. Maior parte, exatamente, da nossa população. Então, a gente sabe que o incentivo nas escolas da prática do esporte é uma das coisas que forma a torcida. E a torcida faz com que, observando aquela modalidade que ela gosta de assistir, ou todos os esportes, ela escolha seus ídolos e ela tenha seus ícones.
E a televisão, a mídia, a imprensa, ela é muito responsável por isso. Então, na época delas, não existia isso de televisionar um jogo de basquete feminino, não tinha. Então, um senhor, um diretor da Gazeta, na época, convidou as meninas para fazerem propagandas de casas populares em troca deles televisionarem o jogo, né? Os jogos, na verdade, desse Mundial. Aí a gente percebe o quanto é o profissionalismo marrom, porque isso jamais aconteceria hoje. Hoje, se uma televisão, se o canal X quer televisionar o Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino, isso vai ser um acordo, um contrato junto com o CBB, junto com aonde vão ser os jogos, tem uma liga de basquete que representa. Então, assim, são entidades que se juntam e que fazem essa negociação com o canal de televisão, né? E aí, obviamente, os atletas recebem por isso. No entanto que, se a gente hoje for pegar o valor de salário de um atleta, 80%, talvez se for, você me corrija se eu estiver errado, 80% do salário vem de ganhos de publicidade. E direito de imagem. Direito de imagem deles, entende? 20% do salário é o que a pessoa ganha para se dedicar, para jogar e etc. Agora, imagina naquela época, nós estamos falando da década de 70, né? Os jogos que elas disputaram, os amistosos na Espanha, para incluírem, né, como teste, para incluírem o basquete feminino nas Olimpíadas, foi realizado em 1965, né? Tipo, realmente é impensável, né? Como essas mulheres conseguiram passar por tudo isso e conseguiram os feitos que elas conseguiram para o basquete feminino, para as mulheres brasileiras, né? Então, nesse debate, nessa discussão sobre a formação de ídolos, a gente entende que elas sofreram com isso, porque elas não tinham esse suporte midiático. Coisa que depois, com a geração de Paula, Hortência, existiu um anjo que se chamou Luciano do Vale. Um anjo no sentido não de ser um anjo de candura, porque eu nem o conhecia, mas um anjo no aspecto de um homem que tinha uma visão muito grande em relação à importância do esporte no país e, obviamente, por interesses, com certeza, não só de amor ao esporte, mas financeiros também, ele soube casar, né, a necessidade financeira de marketing com o crescimento de torcidas e a formação de ídolos. Então, o Luciano do Vale é, sem sombra de dúvidas, uma das pessoas mais importantes na imprensa brasileira em relação a esporte, né? E elas mesmas falam isso pra gente, a gente não tem como colocar tudo no filme, mas a gente falou muito, todas elas citaram o Luciano do Vale como uma pessoa muito importante, um profissional essencial. E aí, então, a gente já cresceu assistindo Paula, assistindo Hortência, torcendo para elas. Elas, por si, já tinham um certo profissionalismo que não existia anteriormente e, com isso, já tinham salário, né? Já recebiam coisas que as nossas mulheres à cesta não recebiam e não tinham a possibilidade. A Norminha, para se aposentar, eles queriam que ela se aposentasse por invalidez, imaginem só. Quase ela foi exonerada do cargo dela, porque ela ficou 45 dias viajando, representando a seleção brasileira em jogos internacionais, em sul-americano, pan-americano e etc. E eles queriam exonerar ela do cargo, porque ela faltou ao trabalho. Então, assim, o nível de absurdo, né, que a gente escuta e fala, isso não é possível que isso seja verdade. E sim, infelizmente, isso foi verdade. Então, a gente sabe que hoje, eu acho que o Mulheres à Cesta, inclusive, tem uma das funções, poder mostrar essa história, contar essa história e fazer com que as próximas gerações entendam a importância que elas têm para a gente continuar tendo um basquete feminino de qualidade.
não só o basquete, me refiro a todos os esportes, né? Então, eu acho que é uma grande missão que o filme tem, né? Porque, na verdade, o filme acabou se transformando em parte de um movimento. A gente tem o site, o www.mulheresacesta.com.br, onde existe todo um trabalho que está sendo feito para resgatar os valores dos esportes nas escolas, porque essas atletas, elas dedicaram uma vida inteira, não foi só nas quadras, a Norminha passou a vida inteira se dedicando à formação de outras pessoas, adolescentes e crianças, porque todo mundo entende que, assim como a cultura, o esporte é um agente transformador. A gente sabe que o esporte e a cultura são capazes de mudar, transformar uma comunidade criminosa, diminuir a criminalidade de qualquer lugar. Isso não é um achismo, são estudos e estatísticas feitas em cima disso. Então, cada vez mais a gente busca deixar claro a necessidade que se tem de investimento público, de políticas públicas, não só para a cultura, mas também para os esportes. As crianças, como a Silvia falou, elas têm acesso nas escolas, né? Na minha época, eu estudei escola pública, a gente passava por todos os esportes, escolhia e a partir daí você começava a se identificar. Eu fui atleta durante muitos anos também, profissionalizado, mas não pago. E a gente sabe que isso faz toda uma diferença na formação de um caráter, né? Porque com o esporte você aprende a ética, a equipe, enfim, são vários valores que são passados. Disciplina pelo esporte que transforma o caráter da pessoa. Então, a gente acredita que esse movimento que está sendo feito através de todas as redes sociais, o site, o filme e todas essas atletas que resolveram embarcar nisso com a gente, sim um canal de transformação necessário, né? Porque a gente acha que falar sobre o feminismo, a luta das mulheres, tudo isso é muito importante, né? Ainda mais hoje, que a gente vive um retrocesso em muitas questões e direitos. Mas você tentar fazer com que o esporte continue sendo o que ele era há um tempo atrás, principalmente nas escolas, vai fazer a diferença. Então, enfim, está tudo isso no site, a gente tem o filme, a gente tem várias lives, tem vários profissionais falando de diversos assuntos, tem um pouquinho de história também, então é muito interessante, vale a pena dar uma conferida. E voltando um pouquinho ao que a gente sempre fala sobre como fazer cinema de baixo orçamento, eu acho que a gente vive num país que a gente tem que aprender a fazer tudo de baixo orçamento, né? Uma pessoa que consegue, que tem uma família, que tem filhos, por exemplo, e consegue dar conta desse orçamento familiar, ela está completamente apta a fazer um filme de baixo orçamento, porque é tudo do mesmo jeito, é tudo no mesmo lugar. Você tira daqui, coloca ali, trabalha mais, faz mais. Mas, falando tecnicamente mesmo da coisa, eu sempre bato no ponto do planejamento. Quando você faz um planejamento certo, ajustado com a equipe, um cronograma de execução sem falhas, isso torna possível você conseguir fazer um filme de baixo orçamento. Porque se existe alguma falha nesse seu cronograma, são pequenas quantias de verba em cada rubrica que vão se escoando e, ao final das contas, você perde o salário de um profissional. Então, quando a gente recebeu a proposta, nós já sabíamos do orçamento, que é um orçamento que não é nem baixo, é baixíssimo. E a gente pensou, será que dá para fazer? Vamos conseguir fazer com esse valor? É claro que a gente conseguiu muita coisa, nós tivemos muita ajuda, principalmente da CBB. Cada arquivo é pago, cada foto é paga. Só a título de curiosidade, para vocês terem uma noção, quando a gente pensou em fazer o filme, né, voltado para as Olimpíadas, a gente queria imagens olímpicas. E começamos a correr atrás dessas imagens
E aí descobrimos que 1 minuto de cada imagem olímpica custa $150 mil. Não tinha a menor possibilidade da gente conseguir nem 1 minuto, porque isso já era maior do que o orçamento do filme inteiro. Cada foto que aparece no filme, ela é comprada. Tirando as fotos de arquivo pessoal, que né, a gente tem a foto familiar da Norminha, de cada uma delas, mas cada foto pública ela é comprada individualmente por quase R$1.000. Então, quando a gente pensa em documentário, a gente precisa também pensar em soluções criativas para conseguir suprir a necessidade que a gente não vai ter dinheiro para poder fazer. No filme inteiro de 73 minutos, nós temos 7 minutos apenas de vídeo comprado. Foi o que deu. E aí a gente, com o nosso montador, ele foi colocando um pedacinho aqui, esticando ali, repetindo para poder ilustrar. Mas a gente queria, para contextualizar, por exemplo, como era ser mulher naquela época, eu tive acesso a uma cartilha da Boa Esposa, em que, se eu não me engano, eram 70 dicas para você ser uma esposa perfeita. Aí tinha essa cartilhinha, eu achei bonito, interessante a gente dar uma folheada e colocar, né, para ver o que era ser uma boa esposa na época. E muita gente ainda acredita que isso seja hoje, né? Onde essa cartilha era disponibilizada? Quem patrocinava essas cartilhas na época, você saberia dizer? Essa cartilha, ela estava dentro de uma revista, tipo essas revistas que nós tínhamos na nossa adolescência. Era uma revista da época. Era uma revista da época. Tipo uma Cláudia da época, sabe? E aí estava ali. Hã? Isso, exatamente. Chamava Querida essa revista. E aí estava ali dentro. Então você imagina como ela não ajudava na formação, porque a revista é o seguinte, ela ajuda na formação e ela também é a identidade do povo, né? E são coisas absurdas, eu acho pelo menos, no sentido de, se seu marido chegar em casa, por favor, fique em silêncio, ele já está cansado bastante. Mantenha as crianças dormindo, esteja sempre limpa e arrumada. Se ele tiver um caso extraconjugal, compreenda. Ele está cansado, ele precisa desestressar. Eu nasci na época certa, que eu não sei o que aconteceria se eu tivesse nascido nessa, eu estava presa. Né? Hoje tu atura certas coisas. Você vê casamento chegar como o nosso. 34 anos de casada, porque ele morreu doente, graças a Deus. Porque senão, sinceramente, ninguém tem, dependendo da família, criação, não leva mais de 1 ano casada. Não. As garotas hoje em dia não aturam nada. Não. Essas mulheres são heroínas. Não, elas são. 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 Eu tiro meu chapéu, bato palma. São heroínas. E sabe o que é curioso nisso também, que a senhora está comentando? Porque essas mulheres, elas foram tão à frente do tempo delas, que elas não se prenderam ao preconceito em relação à sexualidade. Ou seja, tem, né, uma parte do filme em que a Norminha fala que às vezes elas iam dar entrevista ou conversar com alguém, a pergunta que chegava de cara era: você é casada? Você tem filho? Ou seja, queria dar a entender que elas, né, seriam gays ou não, porque jogavam basquetebol, entende? E sempre ressaltavam que, era solteira, não é casada. Então, eram mal vistas. A gente tem a Simone comentando sobre o pai, né? Vai jogar basquete e tal, mas não vai morar com elas, né? Então, a gente vê que o preconceito, ele acompanha a mulher sempre, infelizmente, né? E que o que fica de interessante é a gente perceber que essas mulheres hoje têm 73, 74, 75 anos. É uma geração que, entre aspas, tinha essa cartilha da revista Querida para seguir. E casava assim, é pro resto da vida. Não tem nada de separação, era aquela coisa, né? Não, imagina o que devia ser
ser uma mulher separada na época. Você não prestava. Você vê como é que o vizinho olhava, o povo olhava, a sociedade. Era uma coisa fora de série. Ninguém queria falar com você, a vizinhança, as filhas não podiam falar, não fala com ela que ela é separada. Era assim, eu fui criada assim. Não tem que olhar para Passava na Presidente Vargas, não podia olhar para o lado dos Correios, porque ali era um lugar que ninguém podia olhar. Porque era parte como a Dercy falava, ali era o lugar de uma zona baixa do Rio de Janeiro. Então, a gente foi criada meu pai era português, Jesus Cristo. Nossa. Era um tabu fora de série, era uma educação. Eu imagino. Podia olhar para o lado, porque aí arranja um marido também pior, aí já viu. É muito criada ali difícil. As mulheres são heroínas mesmo, são heroínas. E para a gente tá aí. a gente precisava conseguir passar isso no filme, porque era muito difícil. Hoje não é fácil, mas a gente tem liberdade. A mulher hoje em dia já passa por bastante etapa, né? É isso que eu tenho pensado. Se hoje nós enfrentamos muitos absurdos, né? Todas que somos mulheres sabemos os absurdos, eu imagino isso na década de 70. O que essas mulheres não passaram para serem precursoras do basquete, sabe? Sim. O que elas não enfrentaram, todo tipo de preconceito. E elas superaram, elas tiraram, né? Levaram, claro, cada uma tem suas feridas ali dentro, sim, mas elas não deixaram com que isso fosse o fator principal que parasse a carreira delas, que parasse o esporte que elas estavam ali defendendo, né? Então, assim, eu queria muito parabenizar vocês pelo trabalho, maravilhoso, um trabalho muito bom. E ali a gente vê o recorte de 100 anos, né? Como você disse que a pesquisa do livro trabalha mais ou menos esse recorte de tempo. E vocês pensarem nisso, na roteirização, na produção do filme e tudo mais, vocês pensarem num provérbio para pensar quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Então, assim, eu achei fantástico, eu achei incrível essa sacada de vocês, né, para fazer esse recorte também já com o livro, nesse período também. Foi espetacular, então eu queria muito parabenizar vocês. É uma pena não ter mais pessoas aqui que possam ter acesso a esse material no momento, mas com certeza terão lá na frente, porque o filme é maravilhoso, é sensacional. Parabéns. Obrigada mesmo. Obrigada assim, mesmo. Eu acho que o momento é muito propício para o filme, né? Nós estamos vivendo um momento de retrocesso, né? Principalmente com relação às questões de gênero, preconceito com as questões de gênero, né? A mulher está tendo que refazer o papel dela na sociedade, né? Eu estou num curso de serviço social, estou terminando esse curso, uma graduação. E eu não tenho nada a ver com esporte, eu sou assim, bem preguiçosa, né? Ela que faz educação física me convidou e eu achei interessante por conta dessa questão mesmo do pioneirismo dessas mulheres, né? Quanto preconceito, quanto elas passaram, a mulher tinha que ser, delicada. Tinha que ser frágil, né? Tinha que frágil, ser doente. Para que ela pudesse ter um marido que cuidasse dela. Esse que era o papel da mulher. Então, a gente vê nesse filme, eu até me emocionei, né? Que hoje, ao contrário, a gente está aí na luta, na guerra, eles estão correndo atrás da gente de um jeito, porque não conseguem mais alcançar o que a gente está fazendo. Não que seja isso, né? Que a gente queira isso, mas eles estão desesperados. Mas, assim, eu achei que foi de uma sensibilidade muito grande, porque o filme é voltado para o esporte e alcançou, assim, vários outros limites, né, da sociedade que a gente está vivendo agora, né, retrocesso, essa política, que a gente, às vezes é até um tabu falar, mas como estudante de serviço social eu tenho que falar, né, e achei bonito, assim, que eu não imaginava que elas tivessem sofrido tanto. Eu sabia que deveria ser muito difícil. Já assisti a alguns outros documentários internacionais sobre tudo, mas aqui do Brasil, e não sobre basquete, né? E fiquei até... Eu não sabia que a Hortência, a Paula, que elas eram tão antigas, né? Eu pensei que fossem mais atuais, mas passaram por tanta coisa também. Mas essas já vieram como pioneiras para ir abrindo o caminho. Porque é exatamente o que você falou, elas vieram abrindo o caminho, né? Porque se a gente pensar como mulher hoje,
se essas mulheres, não só elas, mas também em outras modalidades, no campo das artes, escritoras, foram mulheres que vieram, assim, tem até aquela coisa que as pessoas às vezes falam, uma brincadeira, tipo, na minha época tudo era mato, mas é mesmo isso, né? Elas vieram abrindo esse caminho. Sim. 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 E quanto tempo a gente levou para conseguir assistir um futebol feminino na televisão? E quantas vezes a Marta é a melhor do mundo? 10 vezes. E a gente não tinha isso. Jogou sem patrocínio a última vez. Você vê... Não ganham mesmo que o Neymar. Muito longe. Até roupa. Elas compravam uma roupa, a outra tinha que andar com a roupa tão... Hoje em dia a gente anda, bem dizer, o modo de dizer, peladas, né? Mas antigamente tinha que ser de casaco, tudo, com a luta. Você vê a luta delas. Eu acho isso aí muito bacana. Vocês estão de parabéns mesmo. Obrigada. Continue nessa luta, porque a gente precisa de... Obrigada. Precisa mesmo. Só sinto que eu tenho que ir embora cada hora. Tá? Muito obrigada. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada mesmo, tá? Eu vou escrever para Simone. Por favor. Obrigada, pode sair ali pelo cantinho. Ele vai segurar a câmera para a senhora passar. Bom, muita luz pra Tchau, você. obrigada, Tchau. tá? Obrigada mesmo. E a gente teve acesso também a leis que eu nunca poderia imaginar. Quando que a mulher foi permitida se separar, quando foi permitido que ela tivesse o poder de compra. É muito recente, né, essa história. É muito recente. Por isso que a gente sofre tanto até hoje. É muito recente, porque a gente ainda tem gerações que estão vivas dessa época. Dessa época. E é muito difícil você desconstruir uma crença. Porque muitas pessoas dessa época acham que isso é o certo. É correto a se viver e está tentando resgatar isso novamente. Exatamente. E isso é a nossa luta diária. Exatamente. Né? E essa aí é a forma tem correta de filhos viver. e são criados ainda dessa época. Então, assim, é uma geração muito próxima. As pessoas, a gente ainda tem pessoas vivas da época da escravidão. Então, é um processo, é um tempo. Eu nunca poderia imaginar que uma mulher teria que pedir permissão para comprar um liquidificador. Tinha que ter a carta do marido para... Eu estava presa mesmo. Eu sinceramente, eu não estaria aqui para fazer filme, porque... Não, eu teria sido queimada na fogueira das bruxas da Inquisição. É muito, muito complicado. E a gente vê que tudo só serve para reforçar. Né? Em todos os lugares, em todos os âmbitos, é sempre para reforçar o lugar da mulher e o lugar do homem. E aí, não é uma disputa de gênero, né? É uma disputa de espaço. Porque você ter que lutar para praticar um esporte é de um absurdo que não tem tamanho. E isso ser dito pelo presidente da República, endossado por um médico, é por isso que a gente precisava tanto do Vitor, que era para ele deixar claro o quão absurdo isso era, porque pode passar desapercebido, né? E aí é como você falou, a gente vive um retrocesso hoje. E quanto mais a gente falar sobre isso, mais avanços é capaz de conseguirmos. Porque a arte, ela através da sensibilidade, ela toca em pontos que se você for chegar, né, ali na imposição, você não vai conseguir um diálogo. Então, eu acho que, até porque elas são senhorinhas, então a pessoa já olha, já se identifica, essa geração se identifica. Acho que é isso, né, Silvia? Assim, a gente teve muita sorte também, né? Quando a gente começou, depois do roteiro, ao processo mesmo de produção, aonde a gente, em tese, quando você faz um documentário, você costuma fazer uma pré-entrevista com os personagens antes de ir para o set. Como a gente teve baixo orçamento, a gente não conseguiu cumprir todas as etapas que costumam se cumprir. Então, fomos diretamente para o set para fazer a entrevista com elas. E assim, a cada momento, a cada encontro que a gente teve, com exceção da Norminha e do Victor, que nós já tínhamos estado com eles, né, para fazer o primeiro teaser, foi assim, foi uma aula, sabe? Foi uma aula de vida, foi uma aula de basquete,
foi uma aula de dedicação e foi muito, muito, muito importante para a gente ouvir da boca de Maria Helena, por exemplo, e de Heleninha, tudo que elas passaram, né, na época que jogavam basquete, a questão mesmo de família. A Maria Helena já teve uma irmã, a Coca, que foi na primeira seleção brasileira de basquete, a irmã da Maria Helena jogava basquete. Então, através dela até, ela conheceu o esporte. Então, assim, você vê a história do esporte arraigada, né, na família mesmo ali, vai passando de irmã para irmã e elas com a seleção que elas comandaram durante tantos anos, o afeto que Paula e Hortência têm pelas donas, como elas são chamadas, né, pelas meninas. Então, assim, e a gente ia, né, assim, eu via Paula e Hortência jogando, torcia muito, obviamente, como todo mundo que teve a oportunidade de assisti-las. E assim, e a gente estar ali, cara a cara, com a Maria Helena e a Heleninha, que foram as treinadoras dessas mulheres, né, e que vieram dessa geração de 71, com tanta história, com tanta coisa bonita para o basquete brasileiro, e ouvir delas, né, que elas acham que o basquete feminino ajudou a mulher do Brasil a crescer. E realmente, se a gente for parar para pensar, é verdade, né? É verdade isso. Elas fizeram com que as outras gerações tivessem a coragem que talvez poderiam não ter se não tivesse tido alguém antes delas, né? Então, assim, a cada entrevista, a cada momento que a gente ia descobrindo coisas, a gente só ia se desesperando. Meu Deus, isso tem que entrar. Ah, mas isso tem que entrar no filme, isso tem que entrar. Aí a gente só olhava e falava assim, mas a gente sabe que a gente vai ter que deixar muita coisa para trás, infelizmente. E também, depois, a própria Paula, uma querida, nos ajudou a conseguir a entrevista da Simone, né, a ter acesso a Simone. Desculpa. E depois a Hortência, né, com todo o conhecimento que ela tem, uma mulher reconhecida internacionalmente no Hall da Fama, reverenciando Norminha, né, porque ela chegou a treinar com a Norminha. Com essas mulheres, ela chegou a treinar quando tinha 14, 15 anos, lá em Sorocaba. Então, assim, pra gente, a cada momento que a gente ia encontrando um personagem, a gente ia se deliciando, assim como acho que as pessoas que assistem Mulheres à Sexta se deliciam também. Porque vem as histórias e fala, nossa, eu não sabia, nossa, que legal. Nossa, a gente teve essa boa surpresa, né, por não termos tido um orçamento que nos permitisse a pré-entrevista. Então, por um lado, foi até positivo, né, Ellen? Porque, enquanto diretoras, nós também tivemos a oportunidade de ter essa surpresa e de vivenciar cada história que é a lenda pessoal de cada uma delas, né? Aonde é o sapato apertado de cada uma delas, as frustrações, o orgulho delas também, com toda a trajetória que elas traçaram e viveram, né? Foi muito legal aquela parte do filme que ela pega o diário e a Norminha descobre que o nome dela não tá lá. A assinatura não tá, né? Ela não tinha visto esse diário, ela não conhecia. E quando a gente ligou para a Delcy, na verdade a Norminha não tinha nem a medalha. Tá? A verdade verdadeira é essa. Quem achou a medalha fui eu, ou você, não lembro. Foi a Fran, nossa diretora de fotografia. Ela não sabia onde é que estava a medalha. Eram milhões de medalhas, todas juntas, a gente procurando a medalha. Não achamos. Aí ligamos para a Delcy. Isso é porque ela tem pouca medalha. Imagina. Detalhe. Aí falamos, Delcy, reúne tudo que você tiver. Você tem a medalha? Tenho. Ai, graças a Deus. Procura. Ela, não, minha filha, tá guardadinha, junto com o diário. A gente, diário? Mas que diário? Ai, eu tenho um diário. Pelo amor de Deus, leva esse diário, vamos ver. A Norminha, não, Delcy tem tudo. Eu não tenho nada, vocês veem aqui, eu não tenho nada. Mas a Delcy guarda tudo, e realmente ela tinha. Naquele diário escrito à mão, dia a dia desse... O da época também, né? Da mulher fazer isso, né? Não é? Na época. Isso era muito comum, né? Mas só ela fez. É a única que o resto não teve. O resto tem menos espírito feminino. Ela fez.
colocou fotinho, tudo direitinho. E aí, aquela descoberta, assim, fazia tempo que elas não se reuniam, elas são muito amigas, se veem sempre, mas fazia tempo que não se reuniam para falar sobre isso. E aí foi um momento muito mágico, assim, porque elas voltaram nesse tempo. E você vê que a coisa é tão descontraída que, assim, às vezes elas falam comigo que estou fora da câmera. Então ela está falando aqui, daqui a pouco ela fala um assunto para cá, né? Aí ri pro outro que está lá fora. Foi realmente assim, filmar aquele momento, que é único. Quando a gente precisou fazer o início e o final do filme, que a gente pediu que ela estivesse lá no Ibirapuera, a gente queria que tivesse também sido feito naquele momento, para ela reviver aquela emoção. A ideia inicial nossa como direção era quando ela entrasse, né, você vê que o Ibirapuera está vazio, e aí a computação gráfica ia lavar com o público, trazendo lindíssimo em preto e branco, eles iam gritar Brasil. Não tivemos dinheiro. Deixamos daquele jeito mesmo. Ficou ótimo. Foi o que deu para fazer. Maravilhosas cenas. Assim, eu fico pensando no trabalho que vocês tiveram que gravaram mais de 8 horas e ter que recortar isso para fazer em 72 minutos. Assim, o quão custoso, o quão doloroso foi cortar certas partes assim maravilhosas também. Foram 8 horas só de depoimento, mas essa filmagem do Ibirapuera, nós levamos 2 dias. Porque, primeiro que era um plano de sequência, que é quando você vem com a câmera e não corta. A gente queria que ela virasse para a câmera, falasse, voltasse, batesse a bola, jogasse. Tudo isso, para quem faz cinema, é mole. Você vai ali, ensaia, vira para a câmera, tá lindo, vai. Um plano de sequência já é dificílimo de fazer. Não é uma coisa que você faz de primeira. E com uma pessoa que não é ator, é mais difícil ainda. Então nós levamos muito tempo para conseguir realizar aquela cena que a gente queria que ficasse daquele jeito. E ela já é uma senhora, já está cansada, já tem um problema no ombro. Tanto que, obviamente, não é ela que faz a cesta, né? A gente teve a sorte de ter na equipe o Hudson, o rapaz do som. E ele é basqueteiro, ele joga basquete num time em São Paulo. E ele ficou fazendo as cestas para a gente poder filmar quantas cestas fossem necessárias, fez o som para a gente. Então, assim, é complicado fazer. Mas é muito legal quando você consegue, sabe? E para a gente foi muito incrível ter essa ideia dessa cena e conseguir fazer com que ela realmente realizasse. Porque, assim, a gente podia só filmar os depoimentos e colocar, ilustrar, mas a gente sempre tenta colocar um pedacinho de ficção dentro dos nossos documentários. A gente está filmando outros agora que segue essa mesma marca, que eu acho que fica mais interessante para quem vê. Né? Não foge dessa coisa de... O documentário ele corre o risco de virar uma reportagem. Então foge desse lugar, sabe? Quando a gente construiu esse arco, a gente pensou também em levar para o clímax. Aí a gente conversou com o montador que queria que o público acreditasse, quem não conhecia a história, que acreditasse que elas tinham perdido o jogo. E aí essa foi a ideia. Parecia, né? Eu falei, meu Deus! Pois é, porque aí você leva a emoção do último segundo, que é uma cesta feito no último segundo. Exatamente. Eu fico pensando quem estava lá naquela torcida naquele dia. Nossa! Grito que não foi na arquibancada. Coisa mais maravilhosa do mundo, gente. E aí ele surpreendeu, porque assim, você vê, né? Tem as expressões delas balançando a cabeça triste. Nada daquilo estava naquele lugar. Ele catou em algum lugar do filme. Ele foi catando para poder montar, para levar para essa ideia, né? E ele foi brilhante, assim, de pegar esses pedacinhos, você vê que ela lamenta, aí uma fala que a outra não conseguiu, a outra fala não conseguiu. Aí a Helene errou. Ela, pela cara dela... Eu falei, pela cara dela não deu certo. Vocês conseguiram. Alcançaram ali o objetivo, foi atingido. Porque foi essa impressão que eu tive. Eu falei assim, meu Deus, elas não conseguiram. Essa expectativa que toda, mais. Cara, não conseguiram. E elas falam, né, que não dava para fazer, era difícil, não tinha time, não tinha altura. 1,60 de altura. A gente vê aquelas mulheres grandes, olha, meu Deus, não deu certo. A jogadora da Rússia tinha 2 metros Seminova. e quanto? A seminova? Enorme.
2 e alguma coisa. Não, a gente tem uma foto que passa rapidinho no filme, a diferença, parece um adulto com uma criança. É, a Norminha, assim, na barriga dela. É, muito pequena a diferença, uma discrepância enorme, né? Muito, muito. Essa seminova, ela nunca perdeu um jogo profissional. Mas não tem nem como, né? Ela vem com a bola aqui, ó. Não tem, dá uma quicada, segura, não tem como. Assim, como sugestão, não sei se vocês já pensam nisso, seria bom, por conta dessa questão da representatividade, né? Que é criar os ídolos, né, para a juventude. Se passasse isso nas escolas, circuitos de escolas federais, municipais, a ideia era de nível essa. médio. Quando a gente fez esse edital, ele saiu em novembro. Quando nós fizemos o projeto, toda a circulação era feita em escolas públicas e ONGs. E aí, a gente, no início de novembro, a gente estava no final da primeira onda. Ainda pipocava, já começou a pipocar uma informação de que tinha uma segunda onda, a gente não sabia se vinha para cá, se isso existia, se não existia, enfim. E aí, as escolas não voltaram, porque o ideal é que a gente conseguisse fazer, e já estava previsto que as escolas iriam abrir. Então, as escolas não voltaram, a gente teve que pedir readequação para tirar das escolas, tanto que não era só Rio, tinha Macaé, Cabo Frio, Arraial do Cabo. Nossa. E aí, tudo está com barreira sanitária, a gente não conseguia entrar. Eu tive que pedir a readequação para poder fazer só aqui no Rio, nas poucas ONGs que estão funcionando com capacidade reduzida. Aqui mesmo no teatro, só 25% que pode entrar, 75% não pode, você vê que está tudo fechadinho, por conta dessas restrições. E quanto mais as coisas pioram, mais fecha. A gente vai trabalhando assim. Eu só queria falar uma coisa com relação às escolas, né? Eu sou aluna de educação física, eu faço a licenciatura. E o esporte é tudo isso, é essa potência toda, a gente não tem como negar. Mas hoje, a educação física, nas escolas, não tem só o conteúdo do esporte, né? Tem os outros, que é a luta, é a dança, são as ginásticas, são os jogos, as brincadeiras. Então, tudo isso engloba a educação física escolar. Então, eu acho assim, que seria interessante também projetar, levar esses filmes também para as vilas olímpicas, que lá é realmente o local de formação, iniciação esportiva. Que faz um trabalho incrível, eu conheço porque algumas. as escolas também fazem, mas não é o único conteúdo que o professor de educação física tem que trabalhar, porque a Base Nacional Curricular Comum, aprovada em 2017 e posta em prática agora, né, a partir desse ano agora e do ano passado, ela prevê esses outros elementos dentro da educação física escolar. Então, o esporte, embora seja essa potência toda que nós vivemos, nós estudamos na nossa época, eu também sou aluna de escola pública, tudo meu é público, meu ensino, todo voltado para a escola pública, é diferente do que hoje a gente vê, o que hoje a nova geração tem que ver, porque tem que englobar todas as outras habilidades que está incluída também. E o esporte, ele fica mais de lado. Tem muitos professores que até dizem educação física escolar não é iniciação esportiva. Mas era, né? Antigamente era. Agora a legislação é outra. Né? Então, assim, eu acho que o público-alvo a ser atingido deve ser as vilas olímpicas, porque talvez nas escolas não tenha tanto essa pegada. Sim. Então, eu acho que também focar nas vilas olímpicas. E as vilas olímpicas, elas são incríveis, porque elas têm uma estrutura maravilhosa. Sim, e outra coisa, com o ensino remoto, será que não haveria uma adaptação desse filme? Porque, assim, as escolas continuam funcionando, assim, remotamente. Não para todos, a gente sabe que a pandemia, ela afastou, né, ela aumentou muito mais a discrepância entre quem tem acesso e quem não tem. E não só isso, é muito difícil você conseguir fazer com que o adolescente se interesse se não estiver no ambiente dele, com um telão, com uma projeção, uma cadeira, coisa e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que assim, agora o ensino agora vai voltar, realmente, é obrigatório, não tem como, né? O ensino remoto. Eu não sei como é que vai ficar remoto, presencial, eu não sei exatamente como é que vai ficar. Mas, assim, está tendo movimentação, as escolas não estão paradas, né? Então, seria uma forma, talvez, de estudar uma possibilidade de levar também. O que acontece? Nesse edital, nós temos um tempo de execução que ele é pré-determinado em âmbito federal. Então, a gente não tem o tempo
necessário para conseguir fazer. Mas a gente vai tentar outros editais e patrocínio para essa circulação, porque a gente acha que é necessário. Sim, hoje o filme está online, no site e nas nossas redes sociais também. Então, todo mundo pode ver. A gente vai fazer um debate, esse bate-papo, né, no Zoom, para quem não pode vir, para quem ainda está... Ainda mais pessoas de idade que estão evitando sair de casa, né? A vacina já está chegando, para que correr esse risco? É o que a gente tem ouvido muito. A gente vai fazer 3 reuniões no Zoom e aí eu vou até pedir para a gente trocar as redes sociais, assim, para vocês divulgarem também. A divulgação, né? Porque eu não vi divulgado em lugar nenhum. Ela também disse que não viu. Então, assim, eu soube através desse grupo restrito que a gente tem. Então, a gente faz a divulgação da gente e, assim, vai passando. É que a divulgação hoje, dentro do que a gente tem, é como se fossem nichos, né? Porque, por exemplo, saiu no Jornal Globo, mas hoje quase ninguém mais vê. Não vê. Aí tem anúncio no Instagram e tem anúncio no Facebook, mas ele direciona. Eu não vi, Aí a gente pensou, vamos jogar nas redes, que tem várias redes que vão conseguir fazer essa divulgação. De nicho, Porque é muito difícil, né, conseguir atingir. Fiquei pensando... Claro! Desculpa, vocês estão falando de divulgação, mas eu queria saber se existe a possibilidade de ter algum outro material como extra, assim, que vocês tiveram aqui, que vocês não conseguiram inserir no filme. Porque a fala de vocês, acho que traz uma curiosidade também pra gente e um gostinho, assim, de quero mais dessas imagens que não foram colocadas. Então, eu queria saber se existe a possibilidade de ter algum material, assim, que fosse divulgado com esses materiais que não puderam entrar. Então, as filmagens, nós temos os brutos e são muitas horas. Tem muita coisa que foi dito e que a gente não pode colocar, até porque existe todo um cuidado em relação à nossa apólice de seguros. A gente tem uma apólice que tem esse risco dividido com a gente. Então, muita coisa que foi dito no calor da emoção, a gente não colocou. Até porque só ia criar uma polêmica. Não era a intenção, né? Ia criar uma polêmica e não ia... Polêmica e processo. Ninguém precisa disso. Processo. Desnecessário. Os materiais que nós gostaríamos de colocar, a gente não... de ilustração mesmo. Tanto os vídeos que nós achamos, assim como materiais gráficos, a gente não colocou porque, como não temos autorização, não tinha como colocar. E aí não podemos colocar em nenhum outro material porque continuamos não tendo autorização. Então, é impossível fazer, de repente, um pedacinho de alguma coisa, porque ou tiramos porque seríamos processadas, ou tiramos porque não tínhamos autorização do direito de uso. Então, não tem. Mas é importante ressaltar que o site Mulheres à Sexta, www.mulheresacesta.com.br, e também no Instagram, você seguindo e tem na página do Facebook também. Lá no Instagram, toda semana é feito lives para falar sobre esporte, recebendo pessoas. Esse mês eu acho que são jornalistas, o mês de março vão ser mulheres, porque é o mês da mulher, todo mundo ligado ao esporte. E no site Mulheres à Sexta, o projeto do site é exatamente evidenciar o esporte feminino, o basquete. Então, lá no site você vai encontrar material, inclusive de pesquisa, porque como a gente havia dito, a Cláudia ela é historiadora do esporte. Então, ela criou um espaço lá no site de pesquisa. A gente não sabe se o material bruto que a gente tem vai ser utilizado, se ela vai utilizar alguma coisa e, obviamente, aí ela vai pagar o direito de imagem para ela poder fazer esse uso, ou então ter a autorização, né, das atletas. A gente não sabe se ela vai utilizar esse material bruto, porque ela é produtora executiva do filme também. A gente não sabe se ela vai utilizar isso ou não do que a gente tem de bruto, que a gente chama. Mas ela já está alimentando o site com informações, tem links
de pessoas ligadas ao basquete, blogs de basquete. A CBB apoia essa causa, o site Mulheres à Cesta. Mulheres à Cesta tem um selo também de apoio a projetos de esporte escolar, na escola e etc. Então, assim, eu acho que é interessante você entrar no site Mulheres à Cesta e dar uma navegada lá. Porque você vai ver o que tem de conteúdo, esse conteúdo é periodicamente alimentado. E lá tem um contato Mulheres à Cesta. Se você tiver qualquer dúvida, alguma coisa ou sugestão, é importante você manda um e-mail para lá, porque pode ser que eles tenham esse conteúdo que você está precisando, entendeu? Assim, a ideia do site é essa, é não deixar essa onda do filme e do livro morrer. É que isso seja realmente um movimento em prol do esporte feminino no Brasil, em prol do basquete feminino também, entendeu? E eu acho que vai ficar disponível lá também o filme, tem muita coisa legal. Gratuitamente o acesso. Eu acho que vai ficar mais tempo também. E aí, assim, acha que alguém vai ter interesse, que vai transformar a vida de alguém, pode mandar assistir, aí entra em contato com a gente responde, sabe? Lá no site também responde. Porque tem muita coisa que realmente... As curiosidades de bastidores, a gente não tem como colocar muito, assim. As únicas coisas que a gente tem como falar foi como a gente conseguiu chegar na Simone, que a Paula filmou com a gente conseguiu chegar na Paula, falamos com a Paula, e aí comentamos que a gente já estava tentando falar com a Simone há um tempo, através da assessoria, a gente não estava conseguindo. E aí ela falou, não, mas Simone é minha amiga, pera aí, não. E elas são amigas mesmo de passar Réveillon juntas, então são muito amigas. Não, peraí. Pegou o celular, fez um vídeo, falou, olha, você tem que estar no filme maravilhoso, vai contar a história das meninas. E olha que a Paula não conhecia essas meninas, ela não tinha visto esse jogo. Por isso que a gente colocou ela para ver no filme. Ela não conhecia essa história, que ela é mais nova, né? Do que a Hortência. Então, ela não sabia. E aí ligou para a Simone na hora e fechou para a gente poder fazer a filmagem, sabe? Então, essas coisinhas foram acontecendo, também tornaram esse filme viável. A Simone foi a última atleta a entrar e fez um trabalho incrível de divulgação. Ela faz uma live todo domingo. Todo domingo ela canta as músicas, né? E nesse dia do lançamento, que a gente fez o lançamento do filme online, no ano passado, ela fez a live toda do filme. Pegou a bola que ela tinha, a camisa, a coisa mais linda do mundo, assim, uma emoção, 1 hora de live, onde ela falou dessa época, cantou música, foi muito legal. E através dela a gente foi para o programa do Bial com o filme, não a gente, ela, né? E aí passou um pedaço do filme também, falou um pouquinho dessa história. Então a Simone ajudou muito na divulgação. Que um filme de baixo orçamento é muito difícil fazer uma divulgação desse porte, né? Então, assim, todo mundo abraçou muito. A CBB, a Simone, as meninas, as atletas, todo mundo. A Paula, né? A Paula. A gente fala que a Paula é assistente de produção. Porque... A Simone é divulgação e a Paula é assistente de produção do filme. Foi muita ajuda que a gente teve, porque para a gente conseguir fazer um filme assim, sem grana, só realmente com todo mundo abraçando a causa. Porque cedendo, você vê, a Simone cantou pra gente no filme e não cobrou nada por isso. Isso não existe. É porque ela fez parte, ela acredita nessa história. Então... E ela reviveu também, né? Eu acho que o grande barato do Mulheres à Cesta é porque a gente, como a gente já falou, essas mulheres, elas estão na faixa dos 70. Eu acho que isso também influencia, né? A gente, quando vai ficando mais velho, a gente vai olhando para trás e pensando, nossa, gente, eu já passei por isso, parece até que nem foi com a gente. E eu acho que elas tiveram a oportunidade de reviver uma época, e a Simone fala isso, acho que fora do filme, conversando com a gente. Ela falou, é uma oportunidade de receber uma homenagem em vida. Por quê?
ela não se considera uma atleta, né? No entanto que a Paula brinca com ela, que ainda bem que ela virou cantora. E aí, brincadeiras à parte, a Simone comentou isso, né? Assim, ela se vendo no filme, fazendo parte, né, daquela seleção, porque elas não sabiam da importância delas, elas não sabiam mesmo. O que é falado no filme não é falsa modéstia, modéstia, é exatamente isso. Elas iam jogando, elas queriam jogar, elas tinham fome de bola, era isso que elas tinham. E aí chegava alguém e falava que não podia jogar, não posso jogar, eu vou jogar. E aí elas compravam, arrumavam dinheiro para comprar o tênis para jogar, elas jogavam de conga, gente. Elas jogavam de conga, tênis conga. Pense bem, basquete é um esporte que tem muito impacto, né? O tempo inteiro saltando, caindo. Imagina isso para um tornozelo, para um joelho. Então, assim, era paixão mesmo. E eu acho que o que foi muito legal, a gente na experiência agora de direção, já falando aqui um pouco de curiosidades, digamos assim, é isso, sabe? É ter visto, ter presenciado a emoção delas em terem sacado a importância delas. Essas mulheres tiveram uma exposição em São Paulo que se chamou Mulheres de Bronze, que acho que foi o Sesc, né? Foi. O Sesc de São Paulo promoveu há uns 3 anos atrás, se não me engano, e ali tinha o acervo dessas mulheres e tudo mais, né? E aí elas foram convidadas, foram até a exposição. Uma pena que a gente sente, né? Um pesar nosso é a gente não ter podido, por conta do que aconteceu e está acontecendo no mundo, dessa pandemia, de tê-las, como elas puderam estar nessa exposição, porque assim, a gente pensava o quê? Era cinema, essas mulheres chegando, a gente com o SAMU lá na porta já esperando, e elas entrando, entendeu? E assistindo esse filme numa telona, como esse filme merece ser visto, não menosprezando a TV de casa, ou, né, através de streaming, ou através mesmo do YouTube e tudo mais, ou do site Mulheres à Sexta, não menosprezando isso, mas, gente, cinema é cinema, né? Sim. E quem faz um filme quer ver aonde? Quer ver no cinema, não adianta. Falta que tá fazendo, né? Não é? Então, a gente, né, a nossa expectativa era essa. A gente já imaginava elas entrando, elas assistindo o filme, e elas vindo depois e falando e felizes, e o final aí que sai um show da Simone para todo mundo, entendeu? Então, assim, e a gente estava muito assim na expectativa e muito feliz em poder ter esse cenário, ver esse cenário, né? Porque eu acho que, assim, a felicidade nossa, enquanto diretoras do filme, de assistir o filme, de falar, poxa, agora todo mundo que assistir vai valorizar essas mulheres, porque essa é a missão do Mulheres à Sexta, né? Além desse legado, é a valorização dessas mulheres, né? Do que elas fizeram pelo esporte e por outras mulheres que vieram depois. Então, eu acho que é isso, né? A gente queria ter distribuído assim, infelizmente não foi possível, mas a gente também não sabe o dia de amanhã, a gente tem a Olimpíada em julho de 2021. Achamos que teremos, não é? Que teremos. Porque agora eu já não sei mais nada nessa vida. Então a gente não sabe, a verdade é que a gente não sabe. A gente tem o filme, um desejo muito grande que esse filme circule cada vez mais, como vocês colocaram. Esse desejo de vocês é um desejo nosso também. E para nós foi muito importante estar com cada uma delas, foi um prazer conhecer cada uma delas. Tivemos uma proximidade muito grande com a Norminha, porque a Norminha foi a nossa Cicerone em São Paulo. Então ela estava sempre com a gente, feliz da vida. Você vê a pessoa, sabe, feliz ali, com o olho brilhando, nem Mastercard paga, né? E depois a Paula, a Simone, a Hortência tem uma agenda mais complexa, né? Ela é uma mulher mais a Hortência é bem profissional mesmo, né? É aquilo e tal. E a gente teve um suporte muito, muito bom de todas elas.
e ficamos muito honradas em termos, né, conseguido ter acesso a essa história, ter acesso a essas mulheres e ter realizado o Mulheres à Sexta. É realmente um prazer. A gente não ganha dinheiro fazendo documentário, talvez vocês queiram perguntar isso. Não ganhamos dinheiro fazendo documentário, não vamos ficar ricas fazendo documentário, mas existem várias riquezas, né? E eu acho que a riqueza maior é a gente ter o sentimento de dever cumprido, e eu acho que isso nós temos, né? Sim, eu acho que tem a ver muito com o que a gente também, assim, escolheu como vida. A gente faz várias outras coisas, mas desde que a gente começou a traçar esse caminho como documentarista, eu acho que muita coisa mudou. Muitas portas se abriram também dentro desse lugar. Fomos convidados para esse e depois vários outros que também são histórias transformadoras, assim. Então, também entrei no site da produtora, que é o Suki Produções, que não tem site ainda, é no Instagram. Mas o site vai estar pronto até o final desse mês. Qual o nome do site, do Instagram? Suki Produções, S-U-Q-U-E, Producões. E lá vocês vão ter acesso a outros projetos que a gente está fazendo. Mas a gente sempre tem como objetivo fazer trabalhos que vão transformar a vida de alguém. Né? Eu sou produtora há muito tempo, mas também sou atriz de teatro, comediante, então eu também acho que o humor transforma. Fiquei muitos anos aqui, a gente inclusive ia voltar, mas por conta dessa pandemia tivemos que adiar um pouquinho. Ficamos em cartaz aqui 8 anos. Então, como objetivo de vida, e aí eu encontrei isso na minha parceira de trabalho, que é a Silvia, é fazer projetos e coisas que possam transformar. De alguma maneira, né, que a pessoa veja e se sinta transformado e acredite que a sociedade vai melhorar por conta disso. A gente acha que a arte realmente é um agente transformador. Então, realmente, a gente não ganha dinheiro fazendo documentário. Não ganha. Estamos muito felizes com o Retomada Cultural, que conseguiu. Que venham mais editais. Que venham mais porque fomentos. As contas não deixam de chegar na vida de documentaristas. Pois é. Eu acho que é importante que, cada vez mais, como eu falei, políticas públicas de incentivo para a arte e o esporte, que se entenda que isso é um investimento. Você está investindo na transformação de uma sociedade da qual todos nós fazemos parte. Não é um gasto. Investir em esporte e cultura não é gastar dinheiro. É gastar menos dinheiro em presídios. Em bala, revólver. Que toda a sociedade vai colher, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Então, eu acho que a nossa secretaria, ela faz um trabalho muito forte, a Secretaria de Cultura faz um trabalho muito forte mesmo, para que cada vez mais novos fomentos aconteçam. E eu estou muito feliz com essa nova secretaria, de verdade. Eu acho que eles entenderam o papel transformador. E cada vez mais acredito que mais incentivos virão. Então é isso, a gente acredita que está fazendo a nossa parte dentro desse processo. Estamos plantando as tâmaras. Alguém tem que plantar, né? Não é você que está fazendo a educação física, você assistente social, né, o pessoal da Libras, enfim, todas as pessoas que trabalham no rádio, todo mundo está fazendo um pouquinho dentro do que está na sua área, né? Eu acho que é isso. A gente tem que estar sempre com os olhos voltados para esse lugar. Uma das pessoas da ONG falou uma coisa muito legal, que é o mal, o bem ele é silencioso e o mal faz o alarde. Por isso que a gente sempre acha que o mal está vencendo e não é verdade. E a gente, como bem, a gente tem que parar de silenciar e também fazer esse alarde todo. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença e fazer com que lá na frente as coisas realmente tenham mudado, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer a Secretaria de Cultura, o governo federal, por ter colocado à nossa disposição esse edital, de termos sido contemplados e acreditamos que estamos todos fazendo o que é necessário e um bom trabalho. Dizer que esse é o nosso último dia aqui no Teatro Miguel Falabella, mas a gente vai estar online com o filme disponível. Vamos fazer
os nossos debates online também. Estaremos na ONG Semente do Futuro e Atitude Social. E vamos também estar com as ONGs LGBTs da terceira idade. Então, estamos por aí, é só seguir a gente, se quiser bater um papo, se quiser saber dos novos projetos. E agradeço mais uma vez ao Teatro Miguel Falabella pela parceria de anos e seguimos na luta. É isso aí. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma última pergunta? Não? Eu só quero agradecer a oportunidade, porque foi, nossa, assim, muito maior do que a expectativa que eu tinha. Foi muito bom. Ai, que Que bom. Ficamos felizes. Parabenizar vocês, porque é realmente um trabalho muito importante. É realmente uma semente de algo que a gente pode ainda construir e relembrar o passado para não repetir no futuro, né? Então, parabenizar vocês muito por esse trabalho. Obrigada. Obrigada. Também quero agradecer a presença de vocês. A gente sabe que a gente está num momento muito delicado para sair de casa, para, né, pegar um transporte. Ontem teve o BRT que parou, Ontem não sei o nem BRT se voltou. parou. É. O assim, problema foi nos trens. Ah, entendi. Revezamento. Semana que vem é Sim. caminhoneiro, fica tranquilo. É verdade. Então a gente sabe o quão importante é receber presencialmente vocês aqui. Quero agradecer à Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, a Retomada Cultural, esse projeto, esse edital maravilhoso aí. Dentro da Lei tá Aldir Blanc, né, que a gente nem falou hoje. Dentro da Lei Aldir Blanc, que nos deu esse presente, na verdade, né? Nós fomos contempladas e foi um presente mesmo a gente poder trabalhar o Mulheres à Sexta, exibir o Mulheres à Sexta, vê-lo numa telona, porque a gente não tinha visto ainda numa telona. Então foi uma emoção redobrada para nós, depois de tanto trabalho, depois de tanta dedicação, de tanto afinco, poder ter esse presente, essa surpresa de ver numa telona, né? Então, muito obrigada. Quero agradecer também a todo mundo que faz parte do Mulheres à Sexta, seja no site, seja no Instagram, seja na equipe nossa audiovisual que fez com a gente a realização desse filme, que captou a imagem, que finalizou a imagem, que legendou o filme, enfim, todo mundo, ao nosso elenco maravilhoso, né, que fez parte, as Mulheres à Sexta, as pioneiras mesmo, né, que estão ali contando as histórias, depois Paula, Hortência. Quero agradecer todo mundo, muito obrigada, e que a gente consiga seguir adiante e fazer mais cinema nacional, contar mais histórias, ter oportunidade de dar voz às pessoas, para que a gente siga. Acho que a nossa missão aí é mais ou menos essa, é a gente dar voz às pessoas, né? E através do nosso olhar, fazer com que essa voz seja ouvida e transforme vidas, assim como as nossas, porque nós também certamente saímos transformadas desde que fizemos o roteiro desse filme. Sim. Até hoje que estamos aqui nessa primeira parte aí da circulação e da exibição dele, né? Então é isso, muito obrigada. 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 Bom dia para você. Bom dia.